Bom dia, pessoal. A gente parou na nossa aula, né, sobre manejo sanitário de suínos. Nós falamos sobre o primeiro momento, falamos sobre a produção, falamos sobre biosseguridade, falamos sobre limpeza e desinfecção. Agora a gente vai falar sobre manejo das primeiras matrizes gestantes, ok? Então, o primeiro passo é a preparação da maternidade, tá? Preparação da maternidade do local que essas matrizes vão ficar. Então, tem que ser um lugar limpo, seco, com o mínimo de ruídos possíveis, porque o suíno é um animal que ele se assusta muito, tá? E estressa muito. E se ele estressar, ele vai parar de comer, vai cair a produção. Um vazio sanitário antes da entrada das fêmeas dessas gestantes, para que não passe nenhum tipo de patologia para elas, tá? Transferir as porcas 7 dias antes do parto previsto para esse local, tá? Então, elas têm que ter adaptação, então, ambiente, ração, bebedouro, piso, principalmente a mudança de temperatura, tá? De 16 a 22 graus Celsius. Em relação à temperatura ainda, né, o manejo correto de cortinas ou janelas, evitar oscilações térmicas acentuadas, boa ventilação, temperaturas muito altas, elas prolongam a duração do parto, então elas estressam muito o animal e elas acabam criando abortos, tá? Natimortos, não é interessante. Em relação à água, não pode faltar, tem que ser uma água de boa qualidade, tá? Essa porca em lactação, ela vai consumir de 20 a 30 litros de água por dia, né? Então, cada porca. Quanto ao alojamento, né? Porcas mantidas presas na gestação produzem mais leitões nascidos por leitegada em comparação com as porcas soltas, né? E essa vantagem é perdida na maternidade, pois as porcas mantidas presas apresentam maior mortalidade. Olha só, as porcas mantidas presas, porque elas se estressam, né? Tem um alto índice de estresse, possuem uma maior mortalidade do que aquelas soltas, ok? O manejo dessas matrizes gestantes, então, tá? Cuidados com os leitões durante o parto, cuidado com os leitões em relação ao ambiente, que esse ambiente seja limpo, desinfectado, seco, aquecido, porque eles precisam de uma temperatura maior, 32 graus Celsius, tá? O parto demora de 2 a 6 horas e ele tem que ser 100% assistido. Por que, professora, que ele tem que ser 100% assistido? Porque a porca pode ter o filhotinho e ela pode acabar deitando em cima dele, matando esse leitão. Então, eu preciso assistir esse parto e garantir que esses recém-nascidos eles não sejam esmagados pela mãe de alguma forma, tá? Quanto à mortalidade, então, no período perinatal, incluindo os natimortos, atinge de 5 a 10%, tá? Dos animais nascidos. E 70% vai morrer mais no pré-desmame, tá? Que ocorre na primeira semana de vida. Então, não quando ele está no período na barriga da mãe ainda e no próprio dia de nascimento. Acontece mais mortes na desmama, né? Pela esmagação ou inanição desses leitões. Em relação aos leitões ainda que morrem durante ou pouco antes do parto, né? Para saber se o leitão nasceu vivo ou morto, basta fazer o teste. As mortes do leitão nas primeiras horas após o nascimento têm diferentes causas. Então, eles podem ter nascido leitões fracos, leitões sufocados pela placenta e esmagamento. Quando esse leitão nasce, eu preciso ter alguns cuidados, né, quanto a esses leitões, uns parâmetros que a gente utiliza para manter dentro da biosseguridade. Então, quando ele nasceu,
eu preciso enxugar esse leitão, né? Esse pano, gente, ele deve ser limpo e seco, tá? Não pode ser um pano sujo de maneira nenhuma, tá? Eu preciso remover os líquidos fetais e restos de membrana desse animal, por isso que eu utilizo o pano. Então, primeiro eu limpo a cabeça, retirando os líquidos da cavidade bucal e narina, tá? Depois eu limpo o resto do corpo, massageando o dorso e a região pulmonar, para que se tiver alguma secreção saia ali, né? Para que esse animal consiga respirar bem. Depois eu corto o umbigo desse leitão. Eu passo iodo, eu corto com uma tesoura desinfetada, e aí eu passo iodo. Depois eu vou para o corte dos dentes, tá? Eles nascem com 8 dentes, os dentes são muito afiados. Então, eles podem estar machucando a mãe na hora da mama, ou machucando outro leitão, né? Até eles mesmos. Então, esse corte é feito entre 24 e 48 horas após o nascimento, tá? A dentição de leite, ele vai possuir, quando é leitão, 28 dentes. E a dentição permanente dele, já o animal adulto, ele vai ter 44 dentes, ok? Então, eu vou utilizar para esse corte de dentes uma alicate, um aparelho apropriado para o desgaste desse cuidado. Então, eu vou estar ligando esse aparelho, né? Eu vou estar passando ele nesses dentes para que haja um desgaste nesse dente e ele fique menor, tá? Eu tenho que cuidar com lençóis na gengiva, na língua. Por quê? Porque esse animal, se tiver algum tipo de lesão já ali, ele não vai querer mais querer mamar, né? Então já vou ter o animal vai crescer fraco, já não vai querer, já não vai ter uma eficiência alimentar, um ganho de peso adequado, né? Evitar permanecer pedaços de dente na boca do leitão, ele pode engolir, né? Se machucar. O alicate deve ser limpo, desinfetado entre uma e outra leitegada. Então, não é para pegar o aparelho, mesmo alicate, e cortar os dentes de todos os animais dentro da granja sem ter uma desinfecção desse aparelho, tá? Fornecer o calor, como a professora já disse, é muito importante para os recém-nascidos, tá? Isso a gente faz pelo controle de uma lâmpada no local junto à mãe, tá? Ao nascer, sua temperatura cai de 1,7 a 6,7, então dentro do útero da mãe era a temperatura alta e constante, então pode ser sim prejudicada, tá? Em relação à mamada na primeira hora após o parto, o leitão recebe passivamente os anticorpos da mãe através da ingestão do colostro. Então, essa primeira mamada é muito importante para a imunização desse leitão, tá? A capacidade do leitão absorver os anticorpos existentes no colostro é limitada, uma vez que o epitélio intestinal tornou-se progressivamente impermeável a hemoglobinas. Então, assim, eu preciso que o quanto antes esse leitão tenha essa mamada desses anticorpos desse colostro, porque quanto mais tempo eu espero para que esse leitão mame, menos o intestino dele vai absorver essas hemoglobinas que vem da mãe, tá? Essa imunização que vem da mãe. Então, nós temos também o corte da cauda, tá? O corte do último terço da cauda é adotado como medida preventiva contra o canibalismo, tá? Porque eles se mordem, eles se atacam e eles acabam se agredindo. Então, realizar o corte nos primeiros 3 dias de vida do leitão e pode ser efetuado de 4 maneiras. Então, quais são essas maneiras? Então, corta-se o último terço, esmagamento da cauda, aparelho importado, que também a gente usa, tá? Um corte e a cauterização, é um soldador elétrico. Quanto ao fornecimento de água para esses leitões, tá? Como eu disse, os leitões, eles bebem muita água e está muito relacionado com o peso vivo deles, com o consumo de concentrado que eles recebem e com a temperatura ambiente. Então, a água deve ser potável, limpa, favorecida e à vontade. O fornecimento da primeira ração, então, qual é a finalidade do fornecimento da primeira ração?
Então, suprir as necessidades, né, metabólica, né, de mantença desses animais, crescimento dos leitões mais fracos, então vai ajudar os leitões que após o desmame não tem peso e tamanho adequado, acostumar os leitões a comerem um alimento seco antes da desmama. Por quê, pessoal? Porque eles consomem leite, eles têm uma enzima que está presente quando eles são leitões muito alta, que é a lactase. E conforme eles vão crescendo, né, de tamanho e se desenvolvendo, essa enzima ela cai bastante. E aí eu tenho o desenvolvimento progressivo de uma outra enzima que se chama amilase, que é a enzima que quebra o amido, que é a enzima que vai quebrar, né, a ração farelada, que tem concentrado, ele tem energia, né? Então ela vai conseguir quebrar o amido, por exemplo, do farelo de milho que eu estou dando para esse animal ali, né? E eu preciso desenvolver essa enzima no leitão. Então, por isso que eu preciso fornecer esse concentrado para ele ir se acostumando quanto ao desmame, né, para que ele não ocorra nenhum tipo de estresse, ok? Quanto à castração desses leitões, né, é feita essa prática de manejo de caráter cirúrgico, tá? Realizada com o objetivo de evitar a venda de carne de animais inteiros ao consumidor devido ao odor e sabor desagradável. A gente sabe que o suíno ele tem glândulas sudoríparas, tá? Responsáveis por hormônios e elas têm um odor desagradável, elas deixam um odor desagradável da carne nesse animal. Por isso que eu preciso fazer a castração de animais de produção, tá? Quais são as vantagens que favorecem a castração nas primeiras semanas de vida? Então, os leitões estão confinados e são mais acessíveis, mais fácil de fazer, tá? Então, pouca mão de obra, uma pessoa para conter um leitãozinho, não preciso de mais gente, tá? Ocorrência de hemorragia é rara, cicatrização é rápida, o menor estresse pro leitão. Quanto mais grande ele fica, maior estresse ele vai ter, tá? Em relação ao desmame, né? Eu preciso, quando eu vou fazer o desmame, então eu preciso fazer a separação dos leitões por porca de desmame. Eu preciso ir trocando essa alimentação, esse animal precisa ir se adaptando a essa nova alimentação, né? A troca de ambiente também vai ocorrer. Então, ele vai ter tensões sociais, porque ele não vai estar mais com a mãe, mas ele vai estar com outros animais do grupo, tá? Dificuldades de adaptação com coxos e bebedouros, porque antes ele estava mamando na mãe, né? Então, o desmame precoce também pode ocorrer, tá, gente? Entre 21 a 35 dias após ser realizado por granjas que apresentam boas instalações, mão de obra qualificada, assistência técnica e alimentação de boa qualidade. Qual é a vantagem de você estar fazendo desmame precoce, né? Vai ter um melhor aproveitamento dessas instalações, porque você vai rodar o ciclo muito mais rápido, tá? Aumento de leitão porca ano, você vai conseguir fazer aqui a reprodução e a produção dessa matriz que ela seja gestante, né, que você tenha maior número de nascimento, diminuição do número de dias não produtivos por essa fêmea, tá? Porque ela tá ali com o leitão, então ela vai diminuir esses dias ali com o desmame precoce, tá? E a boa utilização do leite da porca. Esses leitões eles precisam ser separados por lote, tá? Por peso em grupos de macho e fêmeas, evitar a formação de lotes com leitões oriundos de mais de 3 leitegadas diferentes. Por quê? Porque dá um conflito social entre eles, tá? Manter o comportamento calmo na creche, evitar entrar na gaiola ou baia. Recomendar os funcionários vestuários da mesma cor, porque cores muito chamativas ou diferentes podem estressar o animal, ok?
Qual que é a conclusão? Então, a partir do desmame, os leitões vão para a creche, né? Em seguida, entram na fase de crescimento e, por fim, na fase de terminação. Então, uma boa profilaxia, sanidade, juntamente com uma boa genética, né, vai me dar um bom manejo de lucro nessa produção animal. Obrigada, até a próxima aula.